Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde pra valer. Ei você, leitor, leitora do Portal da Holanda. Eu sou Humberto Amorim, estou aqui de volta com mais uma conversa muito democrática, muito livre, muito solta. E nós hoje vamos conversar com uma personalidade, um protagonista muito importante aqui na cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas, que está localizada no meio do mais belo, mais exuberante Jardim Botânico da Terra. E eu estou falando do Dr. Fábio Alho. Ele é o diretor-presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do município de Manaus. E muita gente fica assim meio sem entender muito bem quando se diz agência reguladora, não é? Mas pode ficar tranquilo, porque o Dr. Fábio está aqui hoje para esclarecer tudo que paira aí da sua cabeça sobre essa questão do fornecimento com qualidade de água e energia na cidade de Manaus. E vocês vão ver que o papel da agência, comandada pelo Dr. Fábio Alho, é um papel importantíssimo para que realmente as coisas boas aconteçam. O trabalho dele é todo voltado para garantir o acontecimento de coisas boas, porque essas agências que são concessionárias para fornecer água e luz, essas agências receberam esse poder do governo municipal. E o Dr. Fábio Alho é o camarada que está ali para garantir que o que está escrito naquele contrato vai acontecer mesmo. Entenderam? Bora ver se é isso mesmo. O Fábio Alho, seja muito bem-vindo à Hora do H. Que bom recebê-lo mais uma vez. Bom mesmo, você nem imagina. Muito obrigado, Humberto. Uma saudação muito especial a você, a todos os teus ouvintes, leitores, enfim, essa gama de telespectadores que vocês têm, principalmente aqui no belíssimo Portal do Holanda. Minha saudação também a ele e a todos. É um grande prazer estar aqui, poder falar de serviço público, agência reguladora, prestação de serviço na cidade de Manaus e do importante papel que a AGEMAN, que é a agência reguladora do município, vem prestando à sociedade manauara por ordens e determinações do poder concedente, que é o Executivo Municipal, que hoje se faz na pessoa do prefeito Davi Almeida, que é interessado, que é vigilante e faz determinações dos contratos em atualidade e extramente nos serviços como um todo. Até mesmo, como você falou, dos serviços que não são regulados diretamente pelo município, como a geração e distribuição de energia na nossa cidade. Presidente Fábio Alho, explique, por favor, qual é a missão precípua no dia a dia, ali na prática, da AGEMAN em relação ao fornecimento de água e energia. Agência reguladora, o que regula o quê? O que está aí para ser regulado? Muito pertinente sua pergunta, me dá a oportunidade de explicar porque as agências reguladoras no Brasil, na administração pública, são muito jovens. A própria Agência Nacional de Águas e ANEEL tem um pouco mais de 20 anos. E a AGEMAN está com 10 meses exatamente agora, no finalzinho de outubro, mas tem essa função. As agências, falando diretamente da AGEMAN, são autarquias em regime especial, com autonomia plena de gestão patrimonial, financeira, enfim. Nós seguimos as diretrizes dos governos, principalmente a nossa, que é ligada indiretamente ao governo municipal, ao gabinete do prefeito Davi Almeida, e nós fiscalizamos as metas contratuais dos serviços delegados do município. Em outras palavras, o que está escrito no contrato entre o concedido e o poder concedente. Exatamente, é o triângulo regulatório, como já conversamos em outrora. Poder concedente, prefeitura, concessionário e usuário. A regulação, a agência faz o tripé regulatório, analisa o contrato, as regras que foram estabelecidas pelo prefeito, pelo poder concedente e também
a boa prestação ao usuário, com equilíbrio econômico-financeiro para a concessionária. Então, são 3 vértices que têm que estar estritamente alinhadas dentro de um contrato, para dar legitimidade, para dar legalidade, transparência, não só para a AGEMAN que fiscaliza, mas para todos os órgãos de controle, seja a Controladoria Geral do Município, seja o Tribunal de Contas do Estado, seja o Ministério Público, enfim, nós estamos abertos e dentro de todos os critérios estabelecidos, plano de investimento, plano de meta para água e esgoto, plano de iluminação pública urbana, plano de estacionamento de rota Zona Azul na cidade de Manaus, resíduos sólidos. Então, é um leque de serviços prestados na nossa cidade que a agência reguladora do município faz a regulação, fiscalização dessa execução dos contratos, dos serviços. Com todo esse trabalho, com todas essas missões envolvendo tantas empresas, o senhor tem equipe de número suficiente para justamente fazer abordagens físicas para constatar se realmente aquilo que está lá sendo declarado pela empresa, a imprensa, estamos fazendo isso, aquilo, vamos instalar não sei quantos quilômetros disso e daquilo de tubulação. Como é que é feita essa fiscalização? E o senhor tem equipe suficiente para cobrir uma cidade do tamanho de Manaus? Temos, Humberto. Importante também você perguntar, porque só de tubulações e redes de água e esgoto são quase 6 mil quilômetros. 6 mil? 6 mil quilômetros. Isso instalado? Aproximadamente 500 mil usuários são clientes da Águas de Manaus, por exemplo, um serviço que é regulado. Nós fiscalizamos o abastecimento de água e o esgotamento sanitário. Nós temos mais de 95% de cobertura de água potável na cidade de Manaus e aproximadamente em torno de 25% de coleta, tratamento e destinação final do resíduo, do esgoto, que é a nossa grande meta até 2033. Até antes disso, é uma determinação do prefeito Davi Almeida revisar as metas contratuais para o próximo ano e já, se possível, dentro do critério estabelecido pelo poder concedente, aditivar essas metas para melhor, dando maior prestação e alcançando os índices satisfatórios conforme o Plano Nacional de Saneamento. Então, equipe nós temos, guardada, ressalvada toda a tecnologia que precisamos, georreferenciamento, drones, temos uma diretoria técnica exclusivamente para água e esgoto, uma diretoria técnica que atende a parte energética e de iluminação pública, temos a parte de mobilidade, transporte, Zona Azul principalmente, e temos uma diretoria jurídica que dá o suporte a todas essas diretorias técnicas na agência. Temos um quadro técnico muito efetivo que dá segurança jurídica e técnica para as decisões que são tomadas pela agência e encaminhadas ao poder concedente. E mais, Humberto, há uma prerrogativa de lei de criação da AGEMAN que eu posso contratar qualquer serviço de auditoria plena. Caso algum serviço não esteja contento do poder concedente e como órgão regulador, a lei de criação me prevê a contratação de repente de uma Fundação Getúlio Vargas, de uma Deloitte externa com renome que dê credibilidade. E nós fazemos todo esse levantamento e encaminhamento. Apesar de todo o corpo técnico, nós também temos suporte externo caso haja necessidade. E mais, recurso próprio. A taxa de regulação é que faz a manutenção e a autonomia financeira da agência. Nós não temos um centavo da fonte 100, que é a fonte oriunda dos impostos e tributos que vem pela CEMEF. Recursos através da prefeitura. Exatamente. Nós temos uma fonte que é uma taxa de regulação prevista em lei municipal e federal e de criação da AGEMAN que dá o sustento. Não é rios de dinheiro, pelo contrário, é uma taxa justa, módica, que onde dá suporte e segurança à boa prestação do serviço, à execução do contrato e as regras do equilíbrio econômico-financeiro, tanto pelo concessionário como pelo poder concedente. Doutor Fábio Alho, existe alguma coisa, primeiro eu vou aqui na parte da concessionária de água, existe alguma coisa, algum detalhe que no fornecimento de água em Manaus ainda lhe tira o sono? Alguma coisa que o senhor está ali e como o presidente da agência reguladora, o senhor
olha essa questão como uma questão que precisa ser resolvida no mais breve tempo possível, uma questão que precisa ser abordada. Por exemplo, alguma coisa que lhe tira o sono? Sem dúvida. Acho que é uma vigilância constante, não só da agência reguladora, mas principalmente do poder concedente. O prefeito Davi Almeida tem essa preocupação. Semanalmente estamos atualizando os dados, informações, despachamos com a Casa Civil com todas essas informações técnicas. Hoje, no tocante à concessionária Águas de Manaus, nós temos preocupação em relação a um sistema de redes, de grandes adutoras. Nós temos que ter a concessionária um acompanhamento de telegestão muito grande, são tubulações de adução e distribuição de água de 1.000, de 1.500, de 1.200, é um volume de água grande. Então, como já ocorreu alguns sinistros nesse sentido, e a nossa água é uma água muito ácida, tem que ser trabalhada quimicamente até para dar qualidade e potabilidade nessa água na sua distribuição, conforme as regras do CONAMA e dos órgãos ambientais. Então, ela é ácida. Então, essa tubulação tem que ser fiscalizada, tem que ser monitorada com uma telegestão. Tem tubulação antiga? As tubulações do esgotamento sanitário, por incrível que pareça, na parte central da cidade de Manaus, ainda são as mesmas que foram construídas pelos ingleses. Pelos ingleses. O Mocó, por exemplo, é uma estação que foi construída pelos ingleses, né? Então, estão em funcionamento, naturalmente é dada a manutenção devida para não se perder esse patrimônio, mas é uma preocupação, principalmente esperando o crescimento vegetativo da cidade de Manaus, de meta de cobertura de água, de esgoto. Esgoto é saúde pública, tudo que se gasta efetivamente em esgotamento sanitário, você se economiza em atenção básica de saúde. Isso é importante para qualquer gestão. Meio ambiente. Tudo, lençol freático, meio ambiente, enfim. Então, é uma vigilância que temos que ter constante. E, principalmente, atender o usuário mais carente, mais necessitado, com a tarifa social, podendo estender a tarifa social. O prefeito lançou agora a tarifa Manauara, vai atender 500 mil pessoas. O que é essa tarifa 100 Manauara? mil pessoas. Ele vai... Hoje nós temos aproximadamente 70 mil famílias inscritas. Até dezembro há um compromisso da concessionária com o prefeito a 100 mil famílias. Efetivamente vamos chegar aí a 500 mil pessoas. Com 15... Isso no que tange ao fornecimento de água e energia. Água e esgoto. E a tarifa social nada mais é que você ter um desconto de 50% na sua taxa de água e de esgoto. E mais, com 15 metros cúbicos de água por mês. E isso deve ser concluído até final de dezembro? Até final de dezembro nós temos 100 mil famílias, é a maior volume de água fornecido numa tarifa social do Brasil. Implementando... Que coisa fabulosa. O prefeito anunciou no aniversário de Manaus, nós somos a melhor tarifa social per capita do Brasil. Isso é ponto pacífico. Já está sacramentado, é um compromisso da concessionária Águas de Manaus com a gestão prefeito Davi Almeida, que é fiscalizado pelo contrato efetivamente pela agência reguladora do município. Presidente, e no fornecimento de energia, qual é o calcanhar de Aquiles? O que ainda lhe tira o sono? Olha, nós tivemos agora dia 15 de outubro uma reunião com um grande baluarte hoje que está na frente da Amazonas Energia, Dr. Orsini Júnior, que nos recebeu a agência reguladora do município na sede da Amazonas Energia. Vamos deixar claro que a geração e distribuição de energia é um serviço que é regulado e fiscalizado pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Que é federal, né? Que é federal, é um órgão federal que fiscaliza diretamente a Amazonas Energia. Mas há uma determinação do prefeito em AGEMAN, mesmo nos serviços não regulados, como telecomunicações, energia, geração e distribuição, esse approach com as empresas, com as concessionárias. E foi o que nós fomos fazer. A velha e boa política da boa vizinhança. Boa vizinhança, o bom convívio, a interação. E 3 gargalos foram apontados nessa nossa reunião com o Dr. Orsini. Primeiro, nós estamos chegando novamente no inverno e há um crescimento natural das copas das nossas árvores. Isso influencia direto na alta e baixa tensão
de geração e distribuição, ocasionando desligamentos, interrupções de energia, e isso tem que estar alinhado com a prefeitura, com a própria SEMAS. Porque é a prefeitura que faz a poda. Com as autorizações ambientais naturais, com a própria Manaus Luz, que é a concessionária de iluminação pública urbana, que há um contrato de concessão. Então, isso é um gargalo grande que foi discutido nessa reunião, que é uma preocupação geral. Outro gargalo, novamente, furtos de cabos de cobre. A gente tem aí problemas sérios em relação a isso. O prefeito determinou também, fizemos um termo de ajustamento regulatório com as 6 maiores concessionárias, com as 6 maiores empresas de sucata, de ferro velho de Manaus, com todas as concessionárias, com a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança, Casa Militar, Defesa Civil, capitaneada pelo futuro secretário de Defesa Social, Dr. Sérgio Fontes, que vai compor, já compõe o gabinete pessoal do prefeito, sim. E vai nos ajudar. Mas existe, Humberto, furtos constantes de cobres de qualquer tamanho. Presidente, me diga uma coisa. Eu vejo nas notícias aí, prenderam fulano aí, tem filmagens na internet do cara roubando os fios, etc. Mas eu ainda não vi, eu acho que eu não estou procurando bem, talvez seja isso, eu ainda não vi uma blitz da polícia dizendo: pegamos os compradores de cobre dos ladrões, pegamos essa quadrilha aqui, que é a quadrilha que compra, porque eles só mostram os ladrões no meio da rua, mas eu não vejo... o senhor tem notícia disso? Temos. De estouro de compradores Temos. do cobre? A gente teve, nesse termo de ajustamento regulatório, nós tivemos a Operação Efesto, com Secretaria de Segurança, Casa Militar, todos os órgãos da Prefeitura. Nós reduzimos em 80% esses furtos de baterias da telecomunicação, de fio de cobre, enfim, de tampas de bueiro, de placas, sim. Braços de luminária, e nós conseguimos reduzir com a ajuda de toda a Secretaria de Segurança, de todos os órgãos dentro do município, no CICC, no Centro de Operação e Controle, e reduzimos, e foi dono de sucatas de médio e pequeno porte presos. Nós fizemos, dentro desse termo, cursos de formação para não compra desse material, só que aí a gente, depois de reduzir, a gente teve novamente, tem que ser uma vigilância constante. Sim. E o que a gente detectou agora, que é uma coisa que eu tenho que falar, eu não posso me esquivar e não falar disso. Ainda há um problema, infelizmente, com dependentes químicos. Eles roubam 1 metro, 50 centímetros de um cabo de cobre para consumo de drogas, e você tem um prejuízo milionário de uma rede muito grande. Então precisa de uma atenção muito especial, não só do governo estadual, do governo federal, da prefeitura como um todo, para poder coibir. Hoje, mesmo o grande comprador, o médio, com termo de ajustamento não comprando, o viciado, infelizmente, não tem essa noção. Ele vai furtar e vai tentar vender, ele não vai conseguir, já prejudicou uma rede de telecomunicação, de iluminação. E esse depoimento eu tive dos gerentes de operação, engenheiros das concessionárias. Isso prejudica assim quilômetros, dias. A gente teve, o Dr. Orsini falou, transformadores furtados. Então isso, para se rever, é muito difícil, demora e é um prejuízo constante. Então nós vamos voltar a fazer a fiscalização e fazer o atendimento necessário para diminuir esses furtos, numa atenção social grande que nós vamos ter entre o governo do estado e agora a prefeitura. Muito bem. Me diga uma coisa, presidente, como é que a população pode ajudar a AGEMAN denunciando, por exemplo, irregularidades que as pessoas possam detectar aí pela rua, a própria ver um cara roubando? Vocês têm um sistema de contato com a população? Nós temos, para ajudar a tarefa da AGEMAN? Sem dúvida. E eu quero fazer aqui um agradecimento público a todo o jornalismo, toda a imprensa da cidade de Manaus do estado, que é um parceiro vigilante da AGEMAN. Nós temos efetivamente um contrato de clipagem. Qualquer problema, se vem do portal do Holanda, se vem de qualquer concessionária de TV, de rádio, a gente capta isso. Isso é uma forma de denúncia, então, né? O trabalho da imprensa. Vocês estão atentos ali ao que está sendo publicado. Exatamente, seja internet, seja rádio, seja TV, seja qualquer portal, a gente já automaticamente já reveste para a ouvidoria da AGEMAN
no 0800 092 3511, que vai ser disponibilizado aí para o telespectador, e já faz a conexão imediatamente. Mesmo serviços não regulados, a gente aciona efetivamente a Amazonas Energia, ou a própria Oi, a Telemar, enfim, Isso todo. é muito bom. E a imprensa tem um papel e uma interlocução com a AGEMAN muito boa. Fora a ouvidoria que é atuante, fora as fiscalizações, mais de 3.000 fiscalizações da diretoria técnica e da ouvidoria em loco, em campo, a gente tem esse pool de informações com a imprensa. E para a AGEMAN é fundamental. Isso dá celeridade na atenção e resposta de imediato ao usuário. Doutor Fábio Alho, eu vou lhe chamar de Fábio Alho agora. Pois porque não. Eu quero fazer uma pergunta ao meu amigo Fábio Alho, cidadão. Na sua opinião de cidadão, tem efetivamente nos últimos anos melhorado o fornecimento de energia, o fornecimento de água, o fornecimento de luz pública, quer dizer, porque existe a Manaus Luz, o fornecimento de luz pública. E serviços como esse Zona Azul, isso tudo tem melhorado? O senhor sente que, pouco a pouco, as coisas não têm regredido, mas sim melhorado, como cidadão? Eu vou te pontuar rapidamente para até você ter essa noção e todos. Abastecimento de água, sim. Nós temos um abastecimento de água regular na cidade de Manaus. Há problemas de desabastecimento, são pontuais, técnicos, mas temos uma água de qualidade, com uma coleta de verificação laboratorial de mais de 30.000 pontos na cidade de Manaus, por laboratórios independentes, com resultados que são encaminhados à agência. Isso diário, não é? Diário. Evoluímos muito no abastecimento. Serviço Zona Azul é um serviço consolidado, não se pode retromarchar mais. Precisa melhorar? Precisa de investimentos, melhorias técnicas, operacionais. E vai melhorar? E vai melhorar. A tendência é essa. O prefeito quer e determinou isso. Esgoto é o nosso gargalo. Nós precisamos evoluir em investimentos, não é de hoje, né? metas, não é de hoje. Exatamente. Em detrimento ao abastecimento, onde se focou muito nos últimos anos, se deixou o esgoto para trás. Isso precisa ser resolvido, isso está sendo resolvido e já foi contratada uma auditoria externa para avaliar metas e evolução do contrato para novas marcas do saneamento. Isso sim. E iluminação pública também. Nós temos hoje um parque de iluminação pública completo, com LEDs modernas, dentro de uma estrutura Continua a troca ou constante, concluída? Não, constante. O contrato é constante. Por mais que você tenha na área, por exemplo, do Japim, onde falamos agora, uma iluminação de LED, se porventura tiver uma tecnologia melhor, com mais economicidade, com mais qualidade e muito mais serviço, ela vai ser trocada. Bacana. Então, dos 130.000 pontos, hoje a gente tem mais de 95% já em LED, apurados pela AGEMAN, fiscalizados em loco e pelo poder concedente, que é a Seminf, através da unidade gestora, nós temos aí quase 70% fiscalizados em loco. Boa notícia. Excelente. Então há uma evolução na iluminação pública urbana também. Então, acredito que hoje o gargalo, não só o acompanhamento dos serviços já consolidados e evolução e da boa prestação, mas o esgoto na cidade de Manaus tem que ser vencido. Esse é o grande gargalo. É o calcanhar de Aquiles, precisa ser resolvido. E isso me tira o sono, se é que você me tira o sono. Porque não é só a implementação de redes, não é só a construção de estações de tratamento. Aquele esgoto que é conectado na casa do usuário vai ser cobrado. E aquele esgoto que você paga 100% de água, você vai pagar 100% de esgoto. É o que diz o contrato. Então imagine uma família de baixa renda, você tem que ter um trabalho de educação de consumo pelo usuário, reservação dessa água, inserir esse usuário na tarifa social. Por isso esse programa do prefeito Davi Almeida em aumentar o crescimento da tarifa social para a família pobre, a mais carente. Hoje a concessionária tem uma prestação de palafitas, de hidrometação. Isso, Humberto, é dignidade ao ser humano. Sem dúvida. Você ter a sua continha aí. É um direito que ele vai poder abrir o crediário. Olha, está aqui a minha conta, está aqui o registro do meu imóvel, dentro da minha conta de água. Isso é importante. Então, juntar tarifa módica, prestação do serviço e efetividade nesse investimento, no alcance dessa meta, é um grande desafio. Não só para Manaus, para o Brasil como um todo.
A gente tem acompanhado aí problemas em várias capitais com a inserção do novo marco, com metas muito ajustadas pela Agência Nacional de Águas até 2033. E tem que ter investimento, muito investimento. O último número que foi apresentado ao poder concedente da concessionária Águas de Manaus até 2030 é de R$1 bilhão. R$1 bilhão de investimentos em serviços de abastecimento de água e mais concentrados no esgotamento sanitário. E isso vai acontecer, mano. Tem que acontecer. Não tem como evitar isso. E isso é emprego, renda, sim, trabalho. Águas de Manaus tem mais de qualidade de vida. Águas de Manaus tem 1.300 funcionários diretos. A Amazonas Energia tem 6.000 funcionários diretos. Sim. Fora a prestação de serviço, enfim. Então, isso é geração em renda para a nossa cidade também. A regulação como um todo, ela consegue... Humberto, um dado de 2 anos para cá. O produto interno bruto do Brasil, 77% é regulado e fiscalizado pelas agências reguladoras. Seja ela federal, estadual, intermunicipal e municipal. Imagina. E regulado com seriedade, né? Isso aí está acontecendo dentro do mais alto nível de seriedade. Seja transporte, seja gás, seja petróleo, seja energia, seja saneamento. É um leque de serviços que hoje nós temos uma regulação forte com as agências federais. Se não fosse efetivamente as agências nacionais de vigilância, não teríamos as vacinas aprovadas em tempo recorde, por exemplo, saneando aí esse caos mundial dessa pandemia. Então é um exemplo muito bom a ser levantado. Eu entrei nessa entrevista entusiasmado pelo nosso reencontro e saio entusiasmado também por muito todas obrigado. Essas boas notícias que você trouxe para os espectadores, os seguidores do Portal da Holanda. Muito obrigado e parabéns a você, Fábio Alho, e Tereza Teófilo e toda a equipe da AGEMAN, porque não é brincadeira a missão que vocês estão levando a cabo. Parabéns mesmo. Muito obrigado, Humberto, pela generosidade de mais uma vez estar aqui. Sou sempre acionado e sempre virei quando precisar. Essa informação para o usuário manauara é muito importante, principalmente para o mais carente que vai guardar aquela informação. Eu sei que esse nosso registro vai durar aí na internet não sei muitos anos e pra qualquer sempre, dúvida para sempre. A tecnologia nos propicia isso e nós vamos sempre ter. Estou com dúvida, eu pego a minha entrevista com o Humberto e mando para o usuário. Fique certo com uma coisa, eu de vez em quando vou lhe cutucar, vou dizer, Fábio, dá um pulinho aqui que a gente precisa conversar. As ordens, meu amigo, muito obrigado. Minha casa é tu casa. Muitas graças. Saudações, meu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo na hóstia consagrada. Para sempre seja louvado. Meu. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Muito bem, minha gente, por hoje é só. Até amanhã. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. A Apvida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apvida, saúde para valer.